de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Acima do Muro. Hoje vamos reagir ao vídeo do Kroos após a fatídica eliminação do Corinthians no jogo de ontem contra o Huracan pela Copa Sul-Americana. Então é aquela, né? Se a gente aqui tá sofrendo pelo Santos, a gente também pode aqui dar um pouco de risada do sofrimento dos outros. Então vamos sofrer um pouquinho do... vamos sofrer não, vamos dar um pouquinho de risada desse sofrimento corintiano que alegra o meu coração. Duas coisas que eu adoro muito, é ver o meu Peixão vencer e ver o Corinthians perder. São as coisas melhores do mundo. Então, bora reagir ao vídeo do Kroos, que provavelmente ele tá daquele jeito bem feliz após essa fatídica eliminação, porque agora que o Corinthians foi, além de ser eliminado da Copa Libertadores, caindo na pré, agora saiu também na Copa Sul-Americana na fase de grupos. Então, o que sobra pro Corinthians é apenas o Brasileirão e a Copa do Brasil. Então, para um planejamento de time que gostaria de conquistar algo maior além de só o Paulista, fica mais difícil, e a corrida para o título do Brasileirão eu acho pouco provável, já que Palmeiras e Flamengo são os favoritos mais uma vez esse ano. Então, o que resta para nós, meros mortais, é brigar pelo que tem. Então, o Corinthians agora briga apenas pela Copa do Brasil, e o Brasileirão é fazer resultado para ficar numa boa colocação. Mas bora ver o que o Kroos tem a nos dizer sobre tudo isso. Meus amigos, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, ótima madrugada pra você, meu caro amigo, torcedor ou não do Coringão. Sejam todos muito bem-vindos aí ao seu, ao meu, ao nosso Décimão da Márcia, tá? Não tem muita enrolação não, mais uma eliminação aí do Corinthians, mais uma eliminação. Olha, cara, eu falei um negócio no último vídeo, né, cara? E vocês escutaram e falaram, putz, é isso mesmo. Parece que a gente tá vivendo esse pesadelo, cara, desde, sei lá, uns 6 anos. E parece que a gente tá revivendo o mesmo jogo ruim do Corinthians há, sei lá, 6 anos. Não dá essa sensação às vezes? Então vamos lá, vamos falar algumas coisas assim que eu preciso passar pra vocês. Não tem muito o que se dizer, não. Não tem muito o que se dizer, não. Não tem muito o que enfeitar. Cara, é tanta merda. É tanta merda. É tanta coisa ruim, é tanta coisa desnecessária, é tanta coisa que vai além do futebol, é tanta coisa que passa por cima de tudo que era pra importar, que é o Corinthians, o dentro de campo, esportivamente. Mas é tanta merda acontecendo, é tanta ratazana, é tanta gente ruim, é tanto abutre, é tanta coisa nebulosa em cima do Corinthians, cara. Que é a sensação que eu tenho. Às vezes a galera vem aqui, que nem esses dias eu falei, né? Pô, a gente vai falar do Augusto hoje, tá? Augusto tá pra cair. O cara, pô, Kroos, por que você não se candidata a presidente do Corinthians? Pô, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Primeiro que no meu primeiro mês, tentando isso, eu já ia ser cortado pelas ratazanas lá de dentro. Segundo que pra você poder se eleger, você precisa de muita burocracia e muito tempo de casa. Não é tão simples assim as coisas, senhores. E terceiro, que eu jamais na minha vida faria isso comigo e com a minha família, tá? Jamais. Pô, o pessoal se esquece que, tipo, além de corintiano, o Kroos tem uma vida, pô. E pelos projetos que ele tem de podcast, do canal dele, do Flow, coisa parecida, pô. Eu sei que o amor pelo Corinthians que ele sente é gigantesco, e eu não vou questionar isso, mas ele não é maluco de querer largar tudo isso e prejudicar a sua família, porque alguém que assume essa posição como presidente de clube vai ter, literalmente, colocar sua família em risco por ameaças ou coisa parecida, ainda mais no Corinthians. E largar tudo isso pra tentar ajudar o seu time do coração, pô, desculpa, acho que seria muito irreal, e posso dizer que é burrice da parte dele tentar fazer algo desse tipo. Porque igual eu falei, pô, o Kroos, eu acho que o que ele tem de, obviamente, conquistado, porque é tudo coisa de conquista dele, o que ele tem hoje, arriscar tudo isso por causa de uma paixão pelo clube, eu acho loucura, velho. Pô, é óbvio, ele tem o livre-arbítrio pra ele decidir o que ele for, mas qualquer pessoa sensata, se fosse amigo dele, chegasse pra ele e falar, e falar pra ele, cara, não entra nessa não, esse seria um bom amigo, porque o cara chegar e falar, por que você não vai lá e seja presidente do clube? Você tá doido, rapaz. Eu sou torcedor, e eu me contento como tal.
Eu sou torcedor, cara. Minha vida inteira. Agora, deixa eu falar uma coisa pra você. A gente já vai falar desse jogo aí, tá bom? Que eu sinto te informar, cara. É assim, vou ser bem frio com você. Você tem todo o direito de ficar triste por essa eliminação aí, o caralho aí, toda essa coisa aí, tá bom? Então, curta aí a tua vibe, tua bad vibe, você que é corintiano, né? Porque o rival tá certo, tá? Então, assim, rival, chegou aí, pá, acesso negado, aquela zoeirinha lá que vocês não inventam coisa, que bando coisa, né? Acesso negado e tal. E eu acho que você tem que zoar mesmo, entendeu? Porque o errado sou eu que tô puto com essa porra do... O errado sou eu, cara. Entendeu? Então, vocês têm que zoar mesmo, toda essa paradinha aí e tal. Mas sabe você que, tipo, o meu problema não é o jogo de hoje, não. Meu problema foi ter sido eliminado da Libertadores. Hoje, foda-se. Essa é a grande realidade. E não é porque eu não queria ganhar esse campeonato, é porque realmente você ser eliminado logo no início do ano do principal torneio que era pra você estar, isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada não só por isso. Isso aqui não é nada porque hoje o Corinthians tem um problema muito maior do que essa eliminação que, sinceramente, daqui 2 meses a gente já esqueceu. Eu vou começar falando por isso. Vocês viram essa semana tudo o que aconteceu? Vocês viram essa semana que o senhor Augusto Melo fez o favor de cometer atrocidades. E as atrocidades que eu digo são burrices tão grandes que ele conseguiu dar motivo para as pessoas que o acompanhavam, que apoiaram ele, deixassem de apoiar, e ele conseguiu perder força dentro de um clube que ele tinha tudo para fazer dar certo. E o tudo para fazer dar certo quem importava estava apoiando ele. Porque ele pegou um meio onde quem saiu era tão odiado, cara, quanto, eu não sei lá, não sei nem medir o ódio que as pessoas têm dessa gente que pode voltar aí a qualquer hora. Mas olha, lá dentro todo mundo queria derrubar ele. Mas o Corinthians deve. Bom, isso aí tudo ele já sabia quando entrou. Agora, o apoio que ele precisava ter, ele tinha. Então ele começou a fazer... tem algumas coisas pra gente falar do Augusto, assim, ó. O negócio é o seguinte. Primeiro, não esqueça nunca quem colocou o Corinthians nessa situação. O Augusto já tem a parcela de burrice de contribuição para o Corinthians se lascar, sim. E a gente vai falar disso agora. Só que antes de eu começar tudo, vocês não esqueçam nunca quem acabou com o Corinthians. Andrei Sanches, Duílio e toda aquela laia lá. Tá bom? Vamos deixar uma coisa clara. Foram esses caras que destruíram o Corinthians, que acabaram com o Corinthians. Eu acho que o Kroos tá numa posição bem difícil, cara, que ele tá tentando educar o torcedor corintiano e mostrar que, por mais que essa gestão atual do... Eu tô com o Duílio na cabeça, mas não é o Duílio, é Augusto Melo. Por mais que essa gestão do Augusto Melo tenha sido, ruim pra caramba, o problema vem lá de trás, não é de agora. E, tipo, as pessoas vão... igual ele fala, os canalhas vão falar que antigamente estava bom e agora quando trocou a gestão ficou ruim, ou os canalhas vão dizer que tudo que tá acontecendo agora é só culpa do Augusto Melo e os outros tá livre. Então, essa não é a análise correta. Eu acho que isso a gente sofre até no próprio país mesmo, saindo um pouquinho de clube, a gente acaba sofrendo no país porque a gente precisa identificar quem são os causadores dos nossos problemas, e muitas vezes são problemas antigos, não são atuais. Igual eu falei, não é passando pano para os problemas atuais do Corinthians, no caso, porque, igual ele falou, o Augusto Melo deu literalmente continuidade à burrice e canalice ou coisas erradas que você... decisões erradas que você toma diante de um clube. E por mais que o Augusto tentou algumas vezes fazer algo diferente, no final ele tomou as mesmas atitudes de que caras anteriores a ele. Então o problema continuou. O Corinthians está passando por essa situação na parte administrativa, eu ia falar demissão de presidente, mas com a saída do presidente, justamente porque a gestão não está funcionando e as coisas não estão mudando. Você não vai mudar as coisas tomando as atitudes. Você tem que mudar totalmente. E, pelo jeito, no Corinthians é muito mais difícil você tentar fazer algo diferente, porque o sistema que foi implantado lá é literalmente algo totalmente... horrível pro clube mesmo, e isso acaba afetando o torcedor que tá querendo coisas diferentes e novas e infelizmente só sofre com esse tipo de gestão horrível, coisa parecida. Ok? Isso não pode sair da sua cabeça. Você não pode esquecer isso, certo? Ponto. Dito isso, o Augusto já tem a sua colaboração também. O Augusto fez coisa boa, uma coisinha outra? Fez. Você, por mais que odeie ele, não pode negar. Então o Augusto, vamos pegar alguns pontos, né? Pra não ficar parecendo que a gente agora, a gente vai esculachar o cara, porque eu não vou fazer isso.
Não vou fazer isso. Não fiz isso quando me pediram, não vou fazer isso agora. O Augusto, ele pegou um time e reformulou quando ninguém teve o culhão de fazer. Ah, isso atrapalhou? Atrapalha. Qualquer um que fizesse ia passar por isso. Então ele mandou embora todos os medalhões que sugavam dia e noite esse clube e que sumiram e não jogaram mais bola, exceto o Cássio. Tirando o Cássio, Fagner, Gil. Aqui no Gil eu vou parar. Eu não ia nem parar porque eu sabia que o Kroos odeia o Gil. Mas não dá pra falar do Gil, velho. Pô, o Gil no Santos, a Série B que o Gil fez. Ah, é Série B, irmão. O controle de jogo que o Gil teve no Santos foi... Tipo, o ano passado a gente não tem nenhuma reclamação. Esse ano, provavelmente, por problemas pessoais, atualmente, né? Que o Gil tá passando por alguns problemas pessoais que basicamente eu não sei. E os outros problemas são de técnico mesmo, de preferência de técnico. Porque no começo do ano, quando o Caixinha chegou, ele não queria trabalhar com o Gil, alegando que o Gil era muito lento, muito velho ou coisa parecida. Só que os zagueiros que estavam dentro do clube não eram nem uma perna do Gil. Tanto que quando o Gil volta, ele volta pleno e utilizando de toda a sua experiência. Então, eu entendo o porquê o Kroos vai colocar que o Gil é um jogador. Eu acho que no Corinthians o Gil já tinha chegado no seu limite, não dava mais, porque realmente no Corinthians o Gil não estava desempenhando tão bem. Que é aquela, chega um momento que o jogador tá no clube por tanto tempo que não dá mais pra ele, não vai render mais. Então eu entendo ele colocar, mas eu preciso dar essa ressalva sobre o Gil, porque no Santos ele tem entregado, desempenhado super bem, por mais de um ano. Eu mesmo fui um dos caras que duvidou da sua capacidade, porque eu acompanhava o quanto o Kroos odiava o cara, então eu tinha essas dúvidas, mas no Santos ele provou que sim, ele tinha lenha pra queimar ainda, e atualmente eu não tenho essa certeza, porque tá acontecendo muitas coisas com o futebol do Gil. Mas só isso, essa é a ressalva que eu quero dar em cima da situação do Gil. Juliano, que esses dias eu vi jogando no Atlético Paranaense. Renato Augusto saiu, foi pro Fluminense, não conseguiu ter sequência. Amo o Renato, tá? Mas essa é a grande realidade. Enfim, vários jogadores, né? Aí o Renato não é ele, mas vocês entenderam. Alguns jogadores que estavam incrustados, cara, no Corinthians, ele tirou, reformulou, errou em muita contratação. Teve o caso do Vaidbet, teve o negócio do Lucas Veríssimo, que isso aí eu não vou esquecer. Teve várias contratações esquisitíssimas. Esse negócio do Carlos Miguel também, esquisitíssimo. E tudo na gestão dele. Ah, não foi culpa, não foi, não importa. Então, teve coisas boas? Teve. Reformulou o time que ninguém teve culhão de fazer. Errou em muitas contratações, como pagar 5 milhões de euros em Pedro Raul, né? Como trazer o Félix Torres, que agora deu uma animada porque tá na lateral e tá bem. E acho que foi bem no jogo de hoje também, tá? Independente da vitória, derrota, eu sempre falo pra vocês, não acho que o primeiro tempo do Corinthians tenha sido ruim, apesar de não ter produzido nada em prol do ataque, né? Teve a posse de bola, ganhou o meio de campo do time do fraco e reserva o Huracan, mas de qualquer maneira, quando os caras descobriram que é um time frágil, vieram pra cima. Então, voltando pro nosso presidente, fez coisa boa, mas fez muito mais cagada do que coisa boa. Essa é a grande realidade do Augusto. É muito pouco tempo e muita coisa ruim acontecendo, né? E eu falei pra vocês, né, que eu acho que o Augusto ele foi um cara muito mal assessorado. Então que me desculpe o Vilaron, desde quando era ele também. Ou ele é um cara que ninguém conseguiu segurar. Não, ele fala merda mesmo e ninguém conseguiu segurar, né? O Augusto ele precisava de alguém pra chegar nele e falar, cala a boca. Não fala nada, caralho. Não. Tá chegando coisa... Não tá chegando nada. Fica quieto. O Augusto precisava de alguém com firmeza, para ele não falar merda, para ele não abrir a boca mais do que se devia, para ele não trazer pessoas para dentro do Corinthians, sendo parceiro dele, que fosse apunhalá-lo pelas costas. Se você parar um pouco para pensar, era impossível que o Augusto continuasse por tudo que ele mesmo construiu, pelo trajeto que ele construiu. Ele simplesmente mandou embora um monte de caras que veio com ele no ganho da eleição. Como é que você sobrevive a isso? Como é que você sobrevive a ataques de pessoas que te conhecem 100% o que você faz fora, dentro, a coisas que você confidenciou? Esse é o Augusto, por exemplo, o Rubão. Né? Bom, então assim, o que eu tô querendo dizer com tudo isso, rapaziada? O Augusto tem a sua contribuição de merda no Corinthians também, tá bom? Mas vocês não têm que esquecer de onde vem realmente o que acabou com o Corinthians. Então, tendo em vista tudo isso, eu preciso falar aqui.
Se você tá comemorando a saída do Augusto porque você odiava ele, porque você prefere a renovação e transparência, o Andrés, porque esses dias eu vi um vídeo de vagabundo já postando falas do Andrés, como se fosse o herói, como se ele tivesse... Agora eu vou te falar uma coisa. Você ser corintiano e ter a vergonha, e ter a pouca vergonha na cara de postar qualquer coisa do Andrés, dando a entender de que ele estava certo de qualquer coisa, pra mim, olha... a sua opinião sobre Corinthians vale menos do que um pedaço de merda. Ah, mas Kroos, pô, não é porque o Andrés errou com tudo que ele não possa estar certo sobre o nosso querido Augusto Melo. E essa não é a questão não, meu amigo. A questão é que essa gente vai fazer de tudo para tentar voltar ao poder, vai tentar de tudo para poder destruir o outro lado em prol da sua imagem. E isso não sou eu defendendo Augusto, não. Entendeu? Isso sou eu dizendo para você o óbvio. Certo? Então você divulga qualquer fala do Andrés em qualquer situação ou aspecto, parabéns. A sua opinião, pra mim, né? Às vezes vão querer te ouvir. Sobre o Corinthians vale menos que um pedaço de merda. Dito isso, o Augusto Melo foi afastado. Já assumiu o Stabile, que pra mim passa zero confiança. Pra mim passa zero vontade de ouvir esse cara falar. Vai mudar da água pro ar, tá? Mas... tem coisas que a gente precisa dizer. Nesse momento que o Corinthians está vivendo hoje, ou seja, decisões de campeonatos, como foi hoje, né? Se você está comemorando a queda de um presidente, e aí é Augusto, é Duílio, é Andrés, seja lá qual ele que esteja no momento, seja lá qual é ele, eu sinto lhe informar também que você não liga para esse clube. Se você está comemorando a saída do Augusto nesse momento, com 2 anos de mandato, em meio a campeonatos, campeonato correndo brasileiro, e que nitidamente vai atrapalhar esportivamente os jogadores que estavam fechados. Deixa eu te lembrar e refrescar a memória. Se você for voltar um pouco no tempo, Coronado, Memphis, Hugo, Souza, a maioria dos jogadores postaram em prol do presidente atual. Que você pode não gostar, eu posso gostar, não gostar, agilizou o salário de todo mundo, não atrasou de ninguém, tinha boa relação com os caras. Então, os jogadores, vendo este cara que os trouxeram, Hugo Souza, seleção brasileira, Memphis Depay, seleção da Holanda, Coronado, Garro, todos esses caras que vocês têm xodó, você gostando ou não, foi o cara que trouxe, não foi o Augusto Melo? Pois é, esses caras que são os principais atletas do Corinthians estavam muito fechados com o Augusto. Quando esse cara cai, isso não quer dizer que eles vão embora, vão sumir, não vão jogar mais pelo Corinthians. Mas você concorda comigo que em aspecto esportivo fica um negócio, e agora? E agora? O Memphis, o senhor Andrés Sanches, quando o Memphis chegou, meteu até o Ronaldo no meio. O Ronaldo quando chegou veio disso, porque é contratação dele, é claro que ele vai meter o Ronaldo no meio. E que o Andrés tem todos os méritos de ter contratado o Ronaldo, tá? Não vamos mudar as coisas, já falei diversas vezes. O Andrés teve tudo para ser o melhor presidente da história do Corinthians e acabou sendo a pior desgraça que já passou na história desse clube, tá? Vamos deixar claro aí para não ficar parecendo que a gente não fala o que tem que ser falado. E ele já falou, né, que 3,5 milhões, 4 milhões, então é caro. Então quer dizer que se um dia qualquer pessoa da Renovação e Transparência voltar e o Memphis ainda estiver aqui, vocês vão mandar ele embora? Vão oferecer 1 milhão pro Memphis Depay. Pra ele ganhar menos que o Gabigol. Entendi, tá certo. Bom, Fabinho Soldado, que também veio na gestão Augusto, que até então muitas pessoas gostam, né? Porque acertou em algumas contratações, errou em umas, acertou em outras. Então isso atrapalha esportivamente o nosso clube. E aí eu entro novamente naquela questão, né? Você não precisa gostar do fulano, do ciclano, do criador de conteúdo A, B ou C, do youtuber A, B ou C, do apresentador A, B ou C, do jogador A, B ou C. Tem uma coisa que nós temos em comum, que é o Corinthians, e outra coisa em comum é que todos nós queremos o melhor, pelo menos eu quero. E comemorar qualquer tipo de queda nesse momento, pra mim, é ir contra o Corinthians, certo? Pra mim é isso. Acho que tentando um pouco... dizer em boas palavras o que o Kroos está querendo dizer, óbvio que ele já foi bem claro sobre o que ele disse,
Mas por que ele diz que você que tá comemorando o impeachment do Augusto Melo agora, você não é, entre aspas, corintiano de verdade? É porque existem os momentos certos para essas coisas acontecerem. Igual, se o Augusto Melo não é um presidente ideal para o Corinthians, ou mesmo não é aquele que representava a grande massa corintiana, ele não deveria nem ter sido eleito. Começa por aí. Então, se você vai tirar agora, beleza, tirar o Augusto Melo e vão colocar quem? Porque quem assumiu, eu acredito, igual o Cross disse, é alguém que não fede, não cheira. Então é alguém que não vai mudar porcaria nenhuma. Então meio que você tira o cara, você pressiona, as coisas vêm pra pressionar o cara pra literalmente tirar alguém que não tava fazendo, entre aspas, não tava fazendo um péssimo trabalho, mas também não tava fazendo um ótimo trabalho. Mas, igual ele falou, tem que dar o benefício das coisas que ele foi feita. Que os jogadores que ele trouxe chegaram até a seleção, pô. Antigamente nem se pensava em goleiro do Corinthians estar na seleção. Hoje em dia o Hugo Souza tá lá, convocado na seleção brasileira do Carlo Ancelotti. Então as coisas são um pouquinho diferentes. Então eu acho que o Cross quer mais ou menos dizer é, ele queria que essas coisas que são extra-campo não entrassem dentro de campo, porque realmente acaba afetando. E faz com que o desempenho dos jogadores não acaba, mas diminui, porque a confiança deles é com uma estabilidade. Você cria uma instabilidade, isso, pô, mexeu no bolso, todo mundo fica, peraí, como assim? Peraí, o salário tá sendo pago normal, de repente o cara que tá pagando certo, de repente saiu, de repente, e agora? Como que vai ficar? Então, cria essa instabilidade e as coisas não podem caminhar de um jeito correto. Eu acho que o que o Kroos mais gostaria no Corinthians é dizer que a parte administrativa do clube tivesse bem, tranquila e fluindo. Era só isso. Eu acho que eu tenho esse sentimento porque é isso que eu também gostaria do Santos, que fosse algo mais concreto e fluidez. Não tanta sacanagem ou tanta obscuridade que você não consegue determinar se algo está sendo bom ou ruim mesmo. Tipo, chega um jogador, você não sabe se os valores que foram utilizados para contratar tal jogador foi algo razoável ou algo inimaginável. É mais ou menos, eu acho que por isso que ele está querendo dizer. Ok? Então, ponto. Muita gente sendo mandada embora, agora você tem ali um novo comando. Novas rédeas, espero que sejam tomadas. Então você vê que recentemente aí a chefe do departamento médico do Corinthians foi mandada embora. O superintendente agora de comunicação, né? Também o Thiago Maranhão, né? Foi mandado embora, então teremos já outro. Já assumiu o Stabile, já falou como presidente do clube. Então vocês me digam uma coisa, depois de tudo isso que eu falei pra vocês, de toda essa desgraça, do Ilho saindo dando risadinha do Parque São Jorge, André Sanches dando tchau pra todo mundo, depois de tudo que eu fiz, só nesse país mesmo, que é liberado, né? Aí você vê toda aquela corja, tudo que tá acontecendo, os caras voltando, de mansinho, derrubando todo ou qualquer oposição a eles, e você assim... Se você acha que a eliminação hoje é o problema, eu sinto muito, meu amigo. Então, é por isso que, pra você rival tem que brincar aí, zoar o caralho, mas saiba que, tipo assim, essa zoeira não vale nada. Nem irritar vai conseguir. Porque hoje o problema do Corinthians tá longe dessa eliminação. Essa eliminação não é nada. Não vai mudar nada na vida do Corinthians. Zero, vai mudar zero. O que vai mudar é o que aconteceu agora, né? Então, só repetindo. Croizão, o que você acha da saída do Augusto Melo? Nesse momento, acho péssima. Ah, mas Croizão, olha, a torcida organizada A, o youtuber A, B, o C, ele acha legal. Legal, então vocês concordam com ele. Eu acho que nesse momento, a queda de um presidente, ela fere muito a estrutura do clube, fere muito esportivamente esses jogadores, certo? Mas Croizão ferrou então? Não. Se quem assumiu agora tiver honra, dignidade, respeito ao clube, respeito aos jogadores, e respeito aos jogadores que eu digo vamos trocar uma ideia aqui todo mundo. Sentem aí no banco, no banco que eu chamo de apito ali dentro do Corinthians, todo mundo aí, no gramado José Ferreira Neto. Senta aí vocês, todo mundo, elenco inteiro, comissão, vou falar aqui com vocês.
vai ser assim, nós não vamos nos desfazer de ninguém, a estrutura vai continuar. Mas não, a primeira coisa que os caras fazem é chegar aqui e falar que o Corinthians não tem dinheiro. O que não é novidade para ninguém. Porque a questão é, se você recebe uma grana alta, mas deve para todo mundo, você tem dinheiro? Deixo para vocês. Você tem dinheiro? Porque o Corinthians fatura de 900 milhões a 1 bi. Mas esse dinheiro vem, dá oi pro Corinthians e vai embora. E aí? O Corinthians tem dinheiro ou não? Foda, né? Meu Deus. Então, gente, ó. Independente do presidente que foi, vocês entenderem, tá? Entenderem. Chegou no final do mandato do Augusto. Ó, caiu, já era? Pra mim, tanto faz. Porque pra mim, enquanto presidente, o Augusto nem fedeu, nem cheirou. Não é verdade? Foi uma extensão do que a gente cansou de ver, infelizmente. Qualquer presidente que caísse hoje, se fosse o Duílio Cigarrinho, se fosse o André Sanches, caindo no meio do campeonato, no meio de uma temporada, seria péssimo. Seria péssimo porque, como eu falei, isso fere com a estrutura do clube, fere com a estrutura do elenco, entendeu? Tem muito jogador fechadão com presidente, com vice, com dirigente de futebol, não é verdade? Executivo de futebol. Esses caras vão caindo, os caras vão ficando, putz, mano, fiquei sozinho no barco. Então, por isso que quando você me pergunta, Croizão, você ficou feliz com a queda do Augusto? Claro que não. E quem ficou, estranho, como corintiano mesmo. O presidente caiu porque eu queria, eu tava certo, legal, parabéns, ó. Parabéns. Eliminado pelos reservas do Huracan, passando o maior vexame, com Memphis Depay e Garra em campo, não é verdade? O clube deve 2,5 bilhões. Não é verdade? Acabou de assumir agora o Stable, que isso, com todo respeito. Mas, isso aí. Conte para o mundo que você estava certo, que você queria. Então, bom. Vamos falar do jogo aí rapidamente. O jogo de hoje é o seguinte, rapaziada. É como eu falei, ó. Se o Corinthians hoje tivesse se classificado, eu falaria, vocês me conhecem, que eu falaria a mesmíssima coisa, assim. O Corinthians no primeiro tempo não acho que tenha feito um jogo ruim, é verdade. O Dorival conseguiu tomar o meio de campo do Huracan, do reserva Huracan, que não é mais do que obrigação. Conseguiu povoar ali o meio de campo, conseguiu ter a posse de bola, mas em momento nenhum agrediu o Huracan. Então manteve aquela pressão, levantou as linhas, mas em momento algum conseguiu chutar. Eu não me lembro de nenhum chute, exceto o chute de falta do Garro quando ele entrou. Eu não me lembro do goleiro do Huracan trabalhando. Então ficou nessa, né? É o time quase que titular do Corinthians contra o fraco Huracan reserva. E um time que não consegue desenvolver, não consegue entrar na área, não consegue pisar na área. Então, nesse momento, cara, o que eu consigo avaliar do trabalho do Dorival para vocês, agora que já passaram-se alguns jogos, e eu não vou ainda bater no cara, porque eu sempre dou o mesmo tempo para todos os técnicos, que eu julgo como um tempo bom, né? Que eu acho que é justo. Mas se eu pudesse avaliar até aqui, comparando com o último técnico, que foi o Ramon Dias, o Dorival não entendeu alguns jogadores ainda. A minha percepção sobre o Dorival é que ele tem claramente um esquema tático na cabeça dele bem desenhadinho, que ele precisa dessas peças. Mas eu acho que ele ainda não entendeu o que é o André Carrillo, o que é o Memphis, o que é o próprio Coronado, certo? Então, na minha concepção, ele não entendeu esses atletas ainda. Por que eu digo que ele não entendeu? Porque ele está simplesmente matando o André Carrillo. O André Carrillo não joga mais livre, não joga mais solto, você não vê todas aquelas clareadas de jogada que ele dá, porque toda a bola que ele pega, ele já tá marcado por 2-3, porque geralmente ele tá indo pra ponta, ele tá caindo pra ponta, né? E assim, tá tudo bem, ele já fez essa função, só que você deixa de ter um cara criativo absurdo no seu time quando você manda essa. Que, aliás, é o meu camisa 8, já falei. A 8 era pra ir pro André Carrillo. A 10 tinha que ficar com o Garro, o Memphis é o camisa 11 e o Yuri é 9.
Você pega o meio de campo do Corinthians, né? Ele tem mais sustentabilidade. Hoje ele tá mais firme no meio de campo, então você vê que ele povoa e consegue ter mais dureza nessa marcação, consegue realmente bloquear aquele meio de campo. Só que ao mesmo tempo você perde muito no ataque, porque a sensação que eu tenho, mais uma vez, é que ele não entende o ataque ainda. Ele não entende onde ele vai usar o Memphis, o Coronado, o Garro. O Garro ainda vamos ver, né? Que acabou de voltar hoje. É onde ele vai usar entenderam? Mais ou menos? Essa é a sensação que eu tenho, tá? Do Dorival. Então, se eu fosse fazer uma comparação breve aí com o último trabalho, é que defensivamente o Dorival conseguiu dar um jeito no time, certo? Mesmo com o gol de hoje, que aí, mais uma vez, o Thales trágico, eu não sei, esse moleque... Olha, respeitosamente, preciso falar pra vocês novamente, hein? Parabéns a todos vocês que amam esse moleque. Ele faz danchinha, né? E não adianta agora fingir que nunca ficou babando o ovo, não, porque ficou, né? Eu vi uns aí mamando o cara porque ele... Ai, no Paulista. Bom. Então, se eu fosse comparar com o trabalho do Ramon Dias, seria mais ou menos o seguinte. Defensivamente, o Dorival conseguiu superar o Ramon Dias. E ofensivamente, o Ramon Dias ainda conseguiu encontrar melhor, até esse momento, o ataque do Corinthians do que o Dorival. Me parece que o Ramon Dias entendeu muito melhor o que são esses jogadores do que o Dorival. O Dorival é muito mais... Me parece muito mais cerebral em relação a... Eu tenho um esquema tático desenhado na minha cabeça que eu sei que eu quero implementar aqui. Mas eu entendi as peças que eu tenho, onde eu posso usar cada um. Se eu colocar o Carrilho para ficar toda hora subindo e descendo como ponta, eu não vou matar ele, porque o Carrilho já não é mais nenhum garoto. O Carrilho você precisa deixar ele solto, subir quando necessário, clarear, jogar quando necessário e segurar. O Carrilho não é um jogador que você sacrifica ele para marcação, sacrifica ele em prol... Não é esse cara. Certo? Acho que muito do Dorival é que ele é muito dependente das peças principais do Corinthians. Eu acho que acaba voltado pro lado de que quando os titulares ou aquele talento individual não tá em campo, o Corinthians infelizmente acaba se tornando um time apático. Porque ele realmente, você perdeu um jogo, ser desclassificado pro time reserva da Argentina, eu acho que do Huracan. Pô, gente, independente fosse qualquer time, reserva já coloca uma carga um pouco dramática em cima da situação. E ontem vendo o jogo onde o Corinthians... Nossa, que jogo ruim, cara. Que jogo feio de se ver. O Corinthians, por mais que tivesse conseguido realmente povoar o meio de campo, não conseguia trabalhar essa bola do jeito certo, cara. Quando a bola saía dos volantes para chegar nos meias, chegava numa qualidade péssima. E aí, muitas vezes, a bola ali era perdida ali mesmo e o Corinthians passou poucas e boas, pelo menos no final do jogo, pra não ter tomado o segundo gol. É que realmente o Huracan, o time reserva do Huracan, é muito ruim. E ontem foi um lance bem bizarro, aquele onde o Corinthians estava no ataque e chuta a bola e o zagueiro pula com os braços abertos e comete a falta. E o juiz me dá um pênalti. Cara, que eu fiquei imaginando e lembrando do passado. Se fosse na época que não tivesse VAR, hein? O que a gente ia falar? Porque o juiz olhou o cara dando um pulo fora da área e me deu pênalti. Olha só onde que chega o nível da situação. Mas aí o VAR já corrigiu na hora lá e deu a falta fora da área. Mas é isso. O Dorival, ele parece ser muito dependente das peças principais do Corinthians e não conseguiu trabalhar realmente todo o elenco e entender todos os jogadores para poder utilizar o máximo deles. E é aquela, se você vai esperar tempo para isso, as competições vão chegar e você não vai ter tempo não. O Corinthians já saiu de uma pré-Libertadores, agora saiu de uma Copa Sul-Americana, qual que é o próximo? Copa do Brasil? Aí complica tudo, né? Então eu não vejo mais o Carrillo que eu via outrora com o Ramon Dias. Agora, defensivamente é inegável, né? O time ele tá um pouco mais consistente, ele tá mais maduro com a bola. É claro, vai ter um passe errado, como teve hoje e tal, aí sai um gol daqueles nas costas do Thales Magno. Então assim, rapaziada, todo respeito, vou falar uma coisa agora pra vocês me odiarem aí, vocês que são corintianos da fé, os caras que se acham mais corintianos do que todos, pra vocês pegarem essa daí, me criticarem, falarem que esse cara não é corintiano. A gente tava pra se classificar de uma forma tão vergonhosa, cara, tão vergonhosa, que eu vou assumir pra vocês, eu vou assumir, não tem problema não. Não tem problema nenhum com isso. A vergonha foi tanta que eu realmente pensei e falei, caralho.
A gente perdendo para os reservas do Huracan, no final ali tomando um baile, errando passe de 2 metros. O Racing do Uruguai faz gol. E aí a gente está classificado, mesmo perdendo com o time titular para os reservas do Huracan. E eu falo, desse jeito aí não dá, mano. Agora você deve estar falando, aqui vai te fuder, o importante é passar. Olha, meu irmão, existem pessoas que têm o estigma de fracassado e de que vamos nos empurra, que às vezes dá certo. Existem outras pessoas que param para analisar a porra da situação e enxergam o momento do clube atual em relação à gestão, à administração e esportivamente falando. Nós estamos perdendo de forma administrativa, de forma de todas, no geral, enquanto gestão, estamos perdendo esportivamente e você ainda estava lá que nem um imbecil, achando incrível se classificar perdendo para os reservas do Huracan enquanto a gente paga 3,5 milhões para o Memphis Depay e ainda graças ao Racing do Uruguai, que é o pior time desse grupo da Sul-Americana, que é a Série B da Libertadores. Então vocês estão entendendo as camadas de humilhação que seria essa classificação? Então vocês querem me xingar aí, mano? Vocês podem me xingar. Mano, não tô nem aí. Eu caguei pra hatezinho de internet. Eu tô aqui provavelmente muito mais tempo do que vocês. Então, foda-se. Na real é que foda-se. Eu caguei, fi. Por isso que você só vê os bagulho que eu falo aqui, porque eu tô me fudendo. Você vai gostar, você não vai gostar, se você vai me odiar no Twitter, ou se você vai me amar no Twitter. Eu tô me fudendo. Pra vocês e pro Twitter, né? Vocês que ficam com isso, que a grande maioria aqui do canal é a galera da hora. Agora, eu pensei e falei, caralho, desse jeito aí, é melhor não. Vai chegar na segunda fase, aí é sempre aquele spin, não, mas pode ser que até lá o Yuri volta, as coisas melhoram e tal. Cara, a gente tá passando como time de Série C. A gente tá se classificando num campeonato pequeno, feito um time pequeno. Mas é que eu sou muito corintiano, né? Eu sempre vou querer que o Corinthians se classifique, eu não tenho essa não. Legal, cara, eu invejo você. Eu invejo você ter pouco senso crítico e ser muito mais corintiano do que eu. Parabéns. Parabéns. Eu realmente nessa não vou nem discutir, cara. Você que queria, que não sentiu isso que eu senti, tá bom? Porque eu sei que muita gente sentiu e não vai assumir. Mas você que não sentiu isso que eu senti, eu tiro o chapéu pra você, cara. Você realmente é mais corintiano do que eu. Você estava embalado na força da fé e de que nós íamos nos classificar, o Yuri ia voltar, e aí o time ia encaixar, o Dorival ia encontrar todo mundo, o Stable ia assumir o Corinthians e, porra, agora a gestão tá pica, não tem nenhum problema, a gente ia seguir firme, pô, os jogadores iam ficar felizes que caiu simplesmente quem trouxe eles e pode cair ainda, né, o executivo de futebol que é o Soldado. Então, diante da nossa situação, torno a repetir, a eliminação de hoje é o menor dos nossos problemas, tá? É uma merda ser eliminado? Porra, é óbvio, né? Claro que é. Mas dentro das circunstâncias, dentro do que jogaram esses caras hoje de bola, se a gente tivesse passado, a humilhação só iria se alongar, porque eu não tinha mais não tenho, na verdade, tá? Daqui pra, do dia de hoje em diante, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, tudo que acontecer de bom do Corinthians, para mim, vai ser lucro. Tudo que acontecer de bom com o Corinthians, para mim, vai ser surpresa. Porque eu não consigo esperar mais nada, nem da gestão, e nem do clube, nem dos jogadores. E eu tô falando tudo isso em prol muito do que a gente está vendo acontecer fora. Entendam o que eu tô falando. Estou falando tudo isso por causa do que está acontecendo fora, porque eu sei que isso respinga, e eu sei, e eu não estou falando de achismo, eu sei porque eu realmente sei que incomodou, sei que tá um bagulho chato, e sei e posso garantir para vocês que ninguém está feliz com isso, tá bom? Atrapalha, é uma merda. Bom, tá aí, segunda eliminação do ano, quero saber a sua opinião, comenta aí. Você queria ter passado, queria continuar, o jogo que você viu tava uma merda mesmo, e foda-se, quero dormir. Pra você o Augusto cair é bom, ficar é melhor.
Comenta aí. Só cuidado, viu? Porque dar opinião na internet hoje em dia é de um chororô absurdo. Tem que ter culhão pra dar opinião na internet. E poucos têm. Valeu. Bom, é isso, né? Esse foi o vídeo do Cross, um excelente vídeo, um pouco desabafando mesmo sobre a situação do Corinthians. Igual ele falou, às vezes você tá triste por uma eliminação, mas a situação do clube tá tão ruim, tá tão desgastante que a eliminação é só o resultado, é só a pontinha do iceberg de um grande problema. E o Cross, que tem aqueles seus contatos, principalmente nessa gestão do Augusto Melo, que ele tinha uma forte, eu não diria nem influência, mas bastante contatos mesmo com as pessoas dentro do Corinthians. Talvez ele saiba muito mais do que ele fala, porque eu acho que isso eu tenho total certeza, porém não tem como provar, então obviamente que ele não vai dar essas declarações. Mas é refletido no seu semblante, dá pra ver no Cross que ele tá cansado, tá exausto e também acho que frustrado, né? Porque se uma gestão oposta àquela que desgraçou todo o clube vai mal, o perigo do grande mal voltar é muito maior. Então dá pra entender o porquê que o Cross tá desse jeito, e é difícil também quando você começa a ver os seus colegas de profissão apoiando que o grande mal volte, ou que as coisas ruins que aconteceram no passado simplesmente vão retornar, só que de um jeito mais mascaradinho, mais bonitinho, mais florido. Mas e aí você não consegue ver um desenvolvimento de um clube que tem um potencial gigantesco, que é o Corinthians, um time que arrecada milhões, chega até a marca do bi, mas não consegue diminuir as dívidas, não consegue sair dessa cunha de dívidas, tá sempre afundado e troca a gestão e não melhora as coisas, só piora. E aí você como torcedor acaba ficando um pouco cansado. Então por isso que eu entendo o Cross quando ele dá esses tipos de declaração e desabafo. Mas é isso, tirando essa parte de empatia com o Cross, eu tô muito feliz que o Corinthians foi eliminado. Tô nem aí. É óbvio que eu tô feliz que o Corinthians tenha sido eliminado, mais um motivo pra gente poder zoar. Acesso negado, irmão, acesso negado. Mas é isso, tamo junto, muito obrigado por você que ficou até o final do vídeo. Deixa o seu like, comenta, compartilhe, se inscreva no canal. Tamo junto e falou!